Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e desta vez trago-vos a minha análise ao Huawei Honor 9 Lite. Bom, é um smartphone gama média baixa e tem aqui algumas especificações interessantes, mas meus amigos, ele distingue-se por ter duas câmaras na parte frontal e duas câmaras na parte traseira, o que não acontece na maioria dos smartphones que estão no mercado, mas eu já vou-vos falar disso mais à frente e das câmaras que este smartphone tem. Para já peço-vos para subscrever o canal, fazer aquele like de sempre, que ajuda bastante depois nas partilhas, nas redes sociais, e que também me ajuda a crescer o meu canal. Bom, meus amigos, começamos então o design e materiais de construção. Smartphone muito bonito e nesta cor azul, distingue-se em relação aos que eu já tive, bastantes smartphones que já tive, muito bonito realmente, a construção fantástica, estas laterais em alumínio. Depois temos também, como vocês podem reparar, esta parte traseira, eu salvo erro em alguns sites falo aqui em vidro, mas a mim, o meu teste parece-me ser em acrílico, um plástico, mas é um plástico de boa qualidade e realmente um smartphone muito bonito a nível de construção. Depois temos aqui o Gorilla Glass na frente, meus amigos, mesmo assim eu aconselho a colocar aqui uma película na parte frontal para não haver incidentes ou acidentes com este smartphone, que também já traz incluído na caixa uma capa. Uma capa rígida, mas meus amigos, protege logo o smartphone e é um ponto muito positivo, apesar de que a Huawei aqui não colocou uma película na parte frontal, que tem acontecido na maioria dos smartphones que tenho recebido. Realmente, depois temos aqui um ecrã 2.5D, temos realmente também aqui o dual câmara com um ressalto muito pequeno, aqui um flash na parte traseira e o leitor de impressões digitais, que nunca falha nem uma vez, como vocês podem reparar, um leitor de impressões digitais muito rápido ao estilo Huawei como sempre. Na parte inferior temos então a coluna de som, o micro USB que ainda não é tipo C, uma pena, e aqui mais um ponto que eu não gosto e acho que já com o passar do tempo já devia ter sido resolvido e algumas marcas ainda continuam a insistir nisto, poderia já ter sido resolvido. E na parte frontal os botões estão incluídos no display, que poderia ter sido aproveitada esta parte inferior para os colocar. A nível de especificações, temos então aqui um ecrã de 5.65, um ecrã IPS com uma proporção de 18:9, de 1080 por 2160. É um excelente display, meus amigos, em relação a outros equipamentos da Huawei. Até notei aqui um display que se via bastante bem, tem um modo automático, se vocês quiserem utilizar o modo automático de iluminação do ecrã, mas depois rouba alguma bateria. A nível de processador temos aqui o Kirin 659, no seguimento de Huawei P10 Lite e outros equipamentos que já andam no mercado há bastante tempo. Um octa-core a 2.36 GHz, temos 3.32, existem umas versões com mais RAM e mais memória, mas essas não estão disponíveis na loja Gearbest, e aqui temos uma entrada microSD até 256 GB. A nível de câmaras, como vos disse, dual câmara na parte frontal e dual câmara na parte traseira, e este dual câmara na parte traseira tem uma abertura f2.2, 13 mais 2 megapixels, e a parte frontal temos 13 mais 2 com uma abertura f2.0. Não tem muita lógica, devia ser ao contrário, mas, meus amigos, temos aqui um dual câmara nas duas partes. A nível de bateria temos 3000 mAh e falando aqui em autonomias e baterias, meus amigos, uma bateria que dá para um dia de utilização no modo economia. Aí sim vocês vão ganhar bastante tempo, basta baixar para o modo economia e automaticamente a bateria vai-vos durar para mais de 7 horas de utilização. A nível de sistema temos então o Android 8.0, o Android Oreo, ainda sem atualização para o Android 8.1, o que é uma pena, e a MUI como personalização que a Huawei deu, o MUI 8.0. Bom, meus amigos, e isto são as especificações gerais deste smartphone. Se vocês quiserem obter mais informações, vou deixar o link na descrição. A nível de display neste smartphone, como vos disse, 5.65, um ecrã IPS, excelentes cores e definição, contraste muito bom, um ecrã, um touch perfeito, sem qualquer tipo de pontos negativos, a não ser, meus amigos, vocês já sabem que eu sou negativo em certos pontos. Eu acho que poderia ter sido mais aproveitado ainda este display. Acho que estas bordas inferiores poderiam ter sido mais reduzidas, mas é já uma exigência minha, porque entretanto o mercado começa a ir por esse caminho, começa-se a aproveitar cada vez mais o display do mesmo. É um display com boas cores e, como vocês podem verificar, temos aqui até uma opção para reduzir a resolução deste smartphone, que me parece, para quem gosta de consumo multimédia e não queira ter um smartphone 6 polegadas, este poderá ser uma alternativa.
Continuando no smartphone, como vos disse, nível de sistema operativo temos aqui o Android 8.0, sem indicações ainda para o Android 8.1 ou propriamente para o Android Pie e o Android 9 que vai chegar em breve. Neste não temos indicações disso. É um sistema fiável, mas meus amigos, poderia, e isto é uma ideia minha, poderia estar mais bem otimizado. Falta aqui qualquer coisa. Acho que uma otimização ou uma próxima atualização poderá resolver o problema. 3 GB RAM poderá também ser o ponto em que o smartphone não se comporta tão bem. Talvez com 4 GB isto tivesse um desempenho superior, que eu notei, por exemplo, no Huawei P20 Lite, e aqui ele não se comporta muito bem com o mesmo processador, 3 GB, acho que começa a ser reduzido para a época em que estamos, e com o andar dos anos, meus amigos, tentem apostar sempre em um processador octa-core ou superior e também uma memória RAM pelo menos de 4 GB. Falando em aplicações, temos aqui muitas aplicações, até propriamente as aplicações da Huawei, e em que temos até o rádio FM, que não acontece em topos de gama, meus amigos. Bastante completo a nível de aplicações que, se vocês quiserem desinstalar, a maioria delas dão todas para desinstalar, o que não acontece noutras marcas, que a pessoa é obrigada a ficar com aquelas aplicações que ocupam espaço e deixam o smartphone mais lento. Depois, a nível de som, neste smartphone temos então um som mono, não é um som estéreo, uma pena, mas, meus amigos, também não poderíamos exigir. Este smartphone anda por volta dos 165 euros. Temos aqui um som razoável, não é dos mais altos nem dos mais baixos, é um som bastante fiável e que não desilude. No meu entender, poderia ser um som um pouco mais alto em relação, por exemplo, comparando com os equipamentos da Xiaomi. Notei aqui alguma diferença. O Xiaomi, os últimos que tenho recebido, o som é bastante alto em relação a este Huawei. Continuando no mesmo, e falando agora da fotografia e relativamente às câmaras que este smartphone traz, poderia-se diferenciar. Meus amigos, temos então aqui o Dual Câmara na parte traseira e aqui frisar um ponto. O modo de desfoque, o modo de retrato, tem algumas falhas. Notei que os contornos em volta das caras das pessoas e até do corpo, há ali algumas falhas, ele perde-se um pouco. Esta abertura f2.2 poderá ser aí o ponto negativo, ou o pós-processamento de imagem não é nada por aí além. São umas câmaras razoáveis para o dia-a-dia, mas já sabem que à noite ele sofre bastante e a qualidade da imagem perde-se. Eu, entretanto, deixo-vos cá algumas fotografias que fiz em Lisboa, para vocês terem uma noção como é que este smartphone se comporta tanto de dia como de noite, e também em vídeo. Aqui não temos o 4K, temos 1080, mas, como vos disse, um smartphone de gama baixa, com uma qualidade muito aceitável, umas fotografias boas durante o dia. À noite não se poderia exigir mais.
now, not move. Not Quanto à captação e Wi-Fi, meus amigos, uma captação muito boa, bastante estável, GPS também, super rápido, apesar de termos aqui um Kirin, é um Kirin com um sistema, um processador bastante fiável, meus amigos, também aqui nada a assinalar neste smartphone. Relativamente ao desempenho deste smartphone e a utilização nos jogos, eu corri e realmente, meus amigos, eu esperava um pouco mais deste smartphone. Ele aquece um pouco, em relação a outros smartphones, mas não é nada por aí além, nada que eu possa realmente deixar de dizer que é negativo, mas se vocês querem para jogar, digo-vos, apostem em outros equipamentos com melhor processador, um processador já a ultrapassar os 100.000 no AnTuTu e 4 GB de RAM no mínimo, se vocês querem para jogar, essa será a opção. Roda, e como vocês podem verificar aqui no asfalto, ele roda perfeitamente o jogo, não deixa a desejar, mas esperava-se um pouco mais deste smartphone. 3 GB de RAM, como vos disse, será aqui o ponto em que ele se perde, e claro, talvez o sistema um pouco mais bem otimizado. Ele faz 88.000 pontos, mas às vezes os pontos no AnTuTu eles não querem dizer nada, e aqui foi uma constatação que eu obtive. Depois, em relação à autonomia deste smartphone, meus amigos, temos um smartphone e a bateria do mesmo, 3.000 mAh, vocês podem dizer que é curto, mas meus amigos, temos um smartphone na resolução máxima a fazer cerca de 4 horas e 30, e depois na resolução modo económico, ou na menos resolução ou modo economia, teremos um smartphone a fazer cerca das 7 a 7 horas e 30, o que é muito bom para um smartphone destes. Perde-se realmente ali algum desempenho, mas depois ganha-se em autonomia, e aqui o smartphone satisfez-me bastante com o modo economia. Fiquei bastante tranquilo. No modo normal, com a resolução máxima, e realmente ele deixa um pouco a desejar. 4 horas e meia é um bocado curto na minha utilização, dará para um dia de utilização. No modo economia dará para 2 dias de utilização. Depois, meus amigos, vamos frisar aqui alguns pontos negativos e positivos deste smartphone. Temos aqui então o micro USB, que acho que já devia ter sido resolvido este ponto, e algumas marcas continuam a insistir. Temos também um ponto aqui negativo, e nos vídeos eu frisei isso, e quero-vos frisar, pelos vídeos que fiz, meus amigos, falta aqui o estabilizador, e comparando com os equipamentos da Xiaomi, a Huawei já poderia ter colocado aqui o estabilizador de vídeo, e também acho que a ROM está um pouco mal otimizada. Mesmo com 3 GB de RAM já vi smartphones da Huawei a ter um desempenho superior. A nível de pontos positivos, realmente a excelente qualidade de construção, um smartphone muito bonito, o feeling é excelente na mão, e havia pessoas que ficavam espantadas com esta parte traseira, que parecia um espelho. Realmente um smartphone muito bonito em relação aos que estão no mercado. Depois, a fiabilidade do sistema, sem qualquer tipo de bugs, uma ROM muito estável. Depois, o desbloqueio facial, e meus amigos, isto é fantástico, é só olhar, vocês clicam e muito rápido, muito rápido a fazer o desbloqueio facial sem qualquer tipo de falhas, e também a inclusão de uma capa aqui neste conjunto em que nós compramos o smartphone e já vem incluído na caixa, e não precisamos de comprar logo de seguida uma capa. Meus amigos, realmente um smartphone a considerar. Se vocês quiserem ter um equipamento mais pequeno, em relação, por exemplo, ao Redmi Note 5, será uma opção, mas em conclusão não acho que seja uma opção fiável para jogos. Bom para quem queira ter um equipamento para redes sociais, ler o e-mail, ouvir uma música e nada mais que isso. Se vocês quiserem ter mais performance, meus amigos, apostem no Xiaomi Redmi Note 5. Eu também vou deixar os links na descrição se vocês quiserem adquirir um destes dois smartphones, que também está disponível em mais cores. Já sabem, links na descrição para adquirir o mesmo. Por fim, não se esqueçam de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.